Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal, o vídeo da ressaca do dia seguinte, chegando de noite. Muita gente me cobrando, inclusive, em mensagens aqui. E no Instagram, cadê o vídeo? Cadê o vídeo da ressaca boa, depois de uma vitória no Clássico? Pois é, acabei me enrolando, tive que ir pra rua, fui buscar o óculos, fui levar meu filho na escola, depois fui lá cortar o cabelo, fazer a barba, resolver algumas paradas e acabei não gravando o vídeo para o canal, tá? Então por isso que eu acabei não chegando. Agradecer o Marcos aqui, ó, Ótica Samambaia. Ah, moleque, aí, zerado. Valeu, Marco, quem mora aqui em Samambaia região, Ótica Samambaia, tá? Procura aqui na Samambaia Norte. Gente boa pra caramba, sangue bom. Você vai achar ele no Instagram, eu sigo ele lá no Instagram. Segue lá o @Ótica Samambaia. Tamo junto, Marcos, vascaíno, ele, o pai dele, valeu pela força aí. Bom, vamos falar de Vasco. Antes de pedir pra você deixar o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, deixa o hype. Tudo que você puder fazer para o canal ser impulsionado na plataforma, eu agradeço a moral, eu agradeço a força. Antes aqui de trazer notícias a respeito do Vasco, só fazer uma convocação, tá? Amanhã, em frente à Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, eu tô só vendo o horário, tá? Porque tá marcado, a torcida organizada do Vasco vai estar ao meio-dia. Eu não sei se é lá na secretaria, eu vou confirmar e vou publicar lá no Instagram, porque eu vou estar lá também, tá? É uma convocação para todos os vascaínos daqui de Brasília. Ao meio-dia, eu não sei se é saída da sede no Guará ou se é para estar em frente à secretaria. Mas você pode se informar, a 22ª Família também, através do Instagram, né? Vai rolar um protesto a respeito do caso do Elmar, covardemente assassinado depois daquele empate contra o Flamengo, né, onde marginais, bandidos, né, tiraram a vida do cara voltando para casa, infelizmente dentro de um ônibus. Aí o que acontece? Imagens, tem tudo. O cara foi espancado, o cara foi maltratado, judiado e depois tiraram a vida do Elmar de uma maneira covarde, né, vil, e ninguém responsabilizado, tá? Só um menor que tá segurando a onda toda, né? Que é o que tava com a arma branca. Só ele foi apreendido. Pode nem dizer que esse satanás foi preso. Foi apreendido, tá? Os demais, não, tá? Os demais, não. Os demais estão aí impunes. Então amanhã vai rolar um protesto em frente à Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Só depois do meio-dia, tá? Por volta do meio-dia. E aí eu vou estar lá e convoco todos os vascaínos a estarem lá nesse protesto para a gente poder, né, cobrar a justiça com relação ao que fizeram com esse torcedor do Vasco, esse pai de família, tá bom? Bom, vamos falar de Vasco, muita repercussão, assim, como eu não gravei vídeo, mas desde ontem eu tô me deleitando nas reações com relação a torcedores do Vasco, muito felizes, né, alguns eufóricos demais, outros ainda reticentes, né? Acho que é um misto de sentimento. Eu tenho aquele torcedor que é tipo São Tomé, só acredito vendo, né? Esse tem uns até bem amargurados que não acreditam em Libertadores, não acreditam em título esse ano. Se organizar, talvez, quem sabe o ano que vem, o time ainda falta muita coisa, enfim, tem essa galera com esse sentimento. Tem a galera com o sentimento exagerado. Agora a gente tem uma superpotência, vai ser campeão da Copa do Brasil. É o favorito, tá na Libertadores. Cara, eu acho que nem o céu nem o inferno. A gente tem que ter primeiro pé no chão, que eu vou falar aqui. Nesse momento, é ruim de ouvir, mas é necessário, tá? Pode ter certeza que é necessário. A única coisa que o Vasco conquistou em 2025 até aqui foi o prêmio de não cair para a segunda divisão. A única coisa que a gente tem de concreto é isso. É claro, é óbvio que a gente está feliz com o momento, né? O time é um dos melhores times do retorno, o terceiro melhor time do Campeonato Brasileiro no segundo turno, né? Vem de 5 vitórias nos últimos 6 jogos, uma sequência de 3 vitórias, com grandes destaques individuais, além do coletivo, né? Além do trabalho do Fernando Diniz, que muitos não acreditavam. O coletivo que vem funcionando com o Nuno Moreira, com a zaga, o sistema defensivo, que não tomou gol, que voltou a ser assim, um time mais equilibrado, né?
as contratações, enfim, os destaques individuais, o Ryan, o Coutinho, o Nuno, o PH que foi parar em seleção brasileira, o Barros, né? Que é o Barros de primeiro volante, né? Lá o Carlos Cuesta, o outro colombiano que chegou, o Ponta. Então, assim, é claro que a gente tem que comemorar, é claro que a gente tem que estar feliz, né? E tem gente que confunde isso, né? Parece que a gente está comemorando o título. Não, a gente está comemorando o momento, a gente está comemorando o que está acontecendo agora. Agora, o que vai acontecer depois eu não sei, por isso que eu falei, pé no chão, porque sempre vai ter um oportunista lá na frente, se as coisas não derem certo e o Vasco não for para Libertadores e cair na Copa do Brasil, para vir aqui, ué, vocês não estavam fazendo festa? Ué, vocês não estavam dizendo que estava tudo lindo? Que o time era do caralho? Sempre vai ter um cara para fazer isso. Então, assim, a gente não ganhou nada, pé no chão, a gente passou da condição de zebra, do patinho feio na Copa do Brasil, para um time, presta bem atenção, que tem condições de ser campeão. Só isso, tá? Condições de ser campeão. Mas não é o favorito, tá? A gente vai brigar com o Cruzeiro, com o Corinthians, com o Fluminense. A gente tem condições de ser campeão. A mesma coisa do Campeonato Brasileiro. A gente passa um time desacreditado, que ia brigar para não cair até a última rodada, a um time que tem condições de brigar por uma Libertadores. Ah, mas como que a gente vai para Libertadores? Olha onde é que estão os 4 lá. Não, esquece os 4. Já falei aqui. O G4 é difícil de alcançar, né? Só que tem mais 2 vagas da pré-Libertadores. Vira G6. É G6 para Libertadores. 4 vai para a fase de grupo e 2 vai ter que passar por uma repescagem, né? Se Palmeiras ou bate na madeira, o Urubu é campeão da Libertadores, o G4 vira G5. E o G6, que são as 2 vagas para a Libertadores, vira G7. Eu acho que o Palmeiras tem tudo para ser campeão da Libertadores. Então, já vira G7. A gente é 8º, passamos o São Paulo, tem 39 pontos. E, fora a pontuação, o futebol que o Vasco está jogando, que é um dos melhores hoje no retorno do Campeonato Brasileiro. Fora isso, na Copa do Brasil, olha só, fato curioso, 2 times estão na frente do Vasco na tabela, Fluminense e o Cruzeiro. Se o Vasco for campeão da Copa do Brasil, vaga direta na fase de grupo da Copa Libertadores. Ponto. Se não for, só não pode ser o Corinthians, porque se o Fluminense for, ele está na frente do Vasco, vai abrir uma vaga, né? Vai ficar mais próximo, né? E se o Cruzeiro for campeão da Copa do Brasil, aí o Cruzeiro está no G4, né? O G6 vira G8. Se 2 times, né, o brasileiro for campeão lá, o Palmeiras for campeão da Libertadores e o Cruzeiro for campeão da Copa do Brasil, o Vasco for campeão, a gente já vai direto. A gente vai ter 8 vagas, vira G8 no Campeonato Brasileiro. Então, eu vou repetir, não estou dizendo que a gente vai bater numa Libertadores. O que eu estou dizendo é que o Vasco tem condições de brigar por uma vaga na Libertadores, assim como tem condições de brigar pelo título na Copa do Brasil. Só isso. Mas até aqui, o que a gente tem de concreto é só a distância da briga contra o rebaixamento e a permanência para a Série A do ano que vem. Beleza? Pé no chão, humildade, sem soberba, para a gente poder chegar longe. Aí eu vou trazer 3 reações que eu vi que me chamaram a atenção, dentre tantas, falando dos jogadores do Vasco, do momento, enfim, de projeções. A primeira do Neto, né? O Neto rasga elogios ao Ryan e ele vai dizer o seguinte: para mim, o Ryan vai ser melhor do que o Adriano Imperador. Esse menino, Ryan, né? Ryan. Esse moleque é craque de bola. Esse moleque, pra mim, vai ser melhor que o Adriano. É o mesmo estilo, mas ele é muito mais técnico. Ele vai ser muito melhor que o Adriano Imperador, pra mim. E, por sinal, o Vasco deu um chocolate no Fluminense ontem. Pra mim, a revelação do Campeonato Brasileiro é o Ryan e joga muita bola. Vai ser melhor, mas muito melhor que o Adriano Imperador. Agora eu vou trazer o Cicinho, que gosta de uma resenha, de tirar uma onda com o Vasco, né? Pra falar que eu não sei se é o Cruzeiro ou o Atlético, ele diz que é maior que o Vasco. Enfim, o Cicinho se rendeu ao futebol que o Vasco tá jogando, diz que o Vasco tá jogando muita bola, tá lá no programa da Renata Fã, junto com a Renata Fã, inclusive. E aí ele fala do Barros, tá?
para mim, foi um dos caras que vieram para mudar ali o Vasco, a situação do Vasco depois da janela. E que eu cobrei aqui, quem acompanha o canal, desde quando ele estava no Amazonas. Aliás, desde quando tiraram ele do Vasco. Que eu falei que a gente perdeu um primeiro volante com um grande potencial. Um grande potencial. O moleque foi lá e arrebentou na Série B com o Amazonas, depois estava com o América Mineiro. Falei, a gente precisando de um volante, o Vasco empresta um jogador como o Barros. Né? O JP tá lá no Avaí, é destaque, tá? Do Campeonato Brasileiro, é o sub-20, parece sub-19, sub-20 com mais gols do Campeonato Brasileiro, é o segundo artilheiro do Avaí na competição, jogador destaque aí da competição, que tem um futuro também legal, tá? Legal. Essa rodagem aí serviu muito para ele, e o Barros que chegou arrebentando, dando essa proteção para o sistema defensivo, é o Pitbull, é o que o Cicil vai falar aí, né? Que agora o Vasco tem um pitbullzão da colina, que é o menino Barros, que tá jogando muita bola. Futebol que o Vasco vem jogando, assim, é impressionante como o Diniz montou a equipe e a equipe vem evoluindo. Lógico que fez jogos ruins, isso é normal, né? Tomou bastante gols, mas também é uma equipe muito consistente. E o Diniz achou aí também, né, um cara no meio do campo, esse Cauã Barros, é isso, né? O menino, ele deu uma consistência ali pro sistema defensivo, um pitbullzão mesmo ali, que tá dando uma tranquilidade pro Felipe Coutinho. Ele jogou muita bola ontem. Então, exatamente, isso faz com que o Felipe Coutinho receba a bola com mais condições, e quando você deixa um cara como o Felipe Coutinho, a qualidade que tem, pensar e ainda conta com esse grande momento que vive o Ryan, então o Vasco, assim, muito bem posicionado, defensivamente, bem postado ali, e tende a crescer nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Para finalizar, o vascaíno apaixonado, o Lédio Carmona, que sempre quando o Vasco tem uma vitória assim importante, né, ele faz discursos ali emocionados, né, lá no Sport TV, lá no programa do Rizek, né. Primeiro ele tem um vídeo dele na internet aí dele falando que não levou o filho dele para o estádio, mas que teve um jogador que levou, que agora eu esqueci quem foi, ele falou que levou o filho dele para o estádio e que o filho dele chegou muito feliz em casa com a vitória do Vasco. Segundo, ele vai falar porque, assim, é lógico que o tricolor lá, o torcedor do Fluminense, tenta diminuir a nossa empolgação, a nossa felicidade, jogando na cara, os anos sem título. A única felicidade do vascaíno é ganhar um clássico. Olha só como eles ficam felizes. Olha como eles fazem do Maracanã agora um evento. A gente é acostumado a jogar lá, só não vai pro estádio, né? A gente é acostumado a jogar lá no Maracanã, eles quando vão, viram uma festa, eles vão para um prato de comida, sabe aquele discurso tentando diminuir? Né? Mas não vão diminuir. Porque o Vasco e o vascaíno é assim, cara. O vascaíno é assim jogando a Série B, ou coisa ruim, ou pequenininho, ou nanico da Série C. O Vasco é assim jogando a Série B, o Vasco é assim jogando o Campeonato Carioca. A torcida do Vasco é assim, apaixonada por natureza. Né? Não é igual a torcida aí, que o time ganhou mais ou menos do Juventude e não foram pro estádio. Não, a torcida do Vasco não é assim. Ela compra a briga. Né? A torcida do Vasco, ela sente orgulho da história do Vasco, do clube, do time, independente da situação do momento. Né? Então é porque vocês ainda não se acostumaram, porque a torcida de vocês ela é fraca. Né? A do Vasco não. Então o Lédio Carmona ele tenta explicar isso, esse sentimento, né? Não é só uma vitória contra o rival, é saber que está torcendo por algo concreto, né? Que nos dá alegria, que ele acha que o que está acontecendo no Vasco é um momento agora que dá para enxergar o norte, que dá para enxergar um caminho diferente. Então um sentimento de orgulho, eu vou deixar aí o Lédio Carmona lá no programa Sport TV. Esse sentimento do torcedor do Vasco, eu acho que é um sentimento de orgulho, né, cara? Porque não é questão de ganhar só o clássico, né? É importante voltar a ganhar um clássico de um rival. Você saber que você está torcendo por algo concreto e que é bom e que pode te dar outras alegrias, né? O Vasco passou por um período de seca, aí, de infertilidade, de ideias, de grandes jogos, de grandes fracassos, de muita inconstância, muito tempo. O torcedor, ele vislumbra, nesse momento, com esse time, que não é uma seleção, não é nada disso, é um bom time. Eu acho que o Vasco hoje, de fato, tem um bom time. Bom time. Um time de G8,
quem sabe possa avançar ali para G6, alguma coisa assim, mas ele tem um sentimento de orgulho de saber que ele está torcendo por um clube, por um time do tamanho da história do clube, que pode trazer alegrias para eles, não alegrias efêmeras, como o Vasco já teve em 2023, quando ganhou um jogo do Flamengo, enfim. Você vai ter que catar aqui um ano, uma coisinha aqui, outra coisinha aqui, ali, bem protocolares. Agora não, ele acha que o Vasco esse ano pode fazer um pouco mais. É isso, falar em sentimento e futuro, tá rolando uma live agora no canal do meu amigo Fabinho, Tribuna Vascaína. Tribuna Vascaína, vou ver se eu deixo o link aqui na descrição, no primeiro comentário fixado. Às 22 horas ele tem uma live lá com o Pedro Duarte, onde vai explicar tudo sobre o potencial construtivo e a reforma de São Januário, tá bom? Tá curioso para saber o que vai acontecer? Cola lá no Fabinho, fala, ó, o Cerrado mandou aqui, tamo junto. Tribuna Vascaína, às 22 horas, lives. De repente você tá vendo esse vídeo aqui, tá acabando, já tá rolando essa live lá, tá bom? Uma noite abençoada, uma semana maravilhosa e abençoada para todos vocês. Curte, se inscreve no canal. Espero vocês amanhã lá no protesto na Secretaria de Segurança Pública. Né? Fica ligado no Instagram, @Vascaíno Cerrado, que eu vou publicando lá mais notícias, tá bom? Curte, segue o canal, fique com Deus, saudações vascaínas.